Oiê, preciosas e preciosos tão mamadinhos do meu coração, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Provavelmente a Defesa Civil da região sul, sudeste, fez alerta no celular de todo mundo, né? Ciclone extratropical no nosso litoral, causando tempestades. Já passou pelo Rio Grande do Sul, agora começa no Santa Catarina, Paraná, e está subindo durante a madrugada, chega em São Paulo. Espero que todos estejam protegidos, muito bem aquecidos e não fiquem em áreas abertas, viu? Nessas tempestades está tendo muito relâmpago, muitos raios. Tá perigoso uma tempestade. É a quarta vez. É a quarta vez que eu tento gravar o vídeo, acredito. Nem pergunta por quê. A lista é infinita. E se eu falar os motivos, com a mente visual, vai acontecer o quê? Eu vou reviver os motivos e eu posso acabar ficando estressada. Será que eu consigo agora? Eu tô muito pensativa, sabe? Acho que é por isso que eu falo pouco. Eu sou incrivelmente introspectiva. Eu sempre estou olhando para dentro. E eu reflito muito, eu penso muito. Apesar de ter uma criatividade assim, escandalosa, né? Eu sou capaz de ter uma ideia por 24 horas, sabe? Uma atrás da outra. Eu consigo também ficar reflexiva simultaneamente. A mente hiperativa é tão caótica quanto lá de fora. Acho que é por isso que a gente precisa tanto do silêncio, né? Ao nosso redor. Porque já basta o barulho aqui dentro. Calma que eu tô tentando lembrar o tema, tá? Estimada, você tá bem? Ah, eu já falei em outros vídeos, mas como a maioria das visualizações são de pessoas que chegam aqui pela primeira vez, né? Aliás, sejam bem-vindos, fique à vontade. Então é melhor repetir. Eu tenho descalculia, né? É por isso que eu sou psicanalista. Se não fosse a descalculia, eu seria uma física. Eu amo física. Então, mesmo que meus pais tenham se esforçado muito mesmo, eu
o uso do relógio do calendário não é um hábito. Não consegui tornar um hábito. Por quê? Porque eu não entendo. É como assim, eu acredito que eu não acredito no tempo, sabe assim? Não acredito no tempo. Pelo menos não esse gregoriano, né? Não acredito. Eu acredito nas fases do dia, nas fases do clima, do planeta, né? Para cada hemisfério, nas fases da lua, nessas coisas eu acredito. No tempo, esse tempo do relógio, do calendário, não. Por causa disso, eu preciso de rotina. E o modo como eu estipulo a minha rotina foi formulado um tipo de estrutura ainda criança, até com espaço para as eventualidades, surpresinhas que ocorrem no dia a dia, porque afinal de contas, nenhum dia será igual ao outro. Não é porque você faz a mesma coisa todo santo dia que todo dia é igual, não. Você pode criar um cronograma diário, estipulando tudo o que você vai fazer ao longo do dia. Para quem não tem descalculia, pode pôr até horário, tempo de duração e assim vai. Entre uma coisa e outra, ou durante uma coisa e outra, vai ter um acontecimento que não estava programado. E é bom isso. É sinal que um dia não é igual ao outro. Só que a partir de outubro é impressionante como aqui na minha realidade que é bastante agitado, né? Começa com o meu aniversário, em seguida no próximo mês tem o aniversário do meu filho do meio e no outro mês tem o aniversário do filho mais novo. Junto costuma ter o quê? Toda aquela euforia, aquela programação para as festas de fim de ano. Este ano está diferente. Soma-se a isso o casamento do meu filho do meio, que será no dia do aniversário dele. Isso deve ser invenção da minha nora para ele nunca esquecer o aniversário de casamento. Eu tô numa rotina médica, já não fosse muita coisa, minha médica inventou mais coisa. Estou tentando escrever o meu livro, o que me exige muita pesquisa, muito estudo. Estou meio chocada com o que eu estou escrevendo, mas vai ser isso que eu vou escrever. E tem os contratempos, as surpresas. Nas entrelinhas do tempo e espaço, sabe? E eu tô me sentindo assim, tipo, perdida.
desnorteada mesmo. A única coisa que eu tenho certeza que eu consigo manter o foco e tudo relacionado ao meu livro. Tudo que eu pesquisei, tudo que eu tenho que pesquisar, tudo que eu estudei, tudo que eu tenho que avaliar e tudo que eu tenho que anotar. Isso tá seguro. O resto, eu tô desconfiada que eu vou ter que fazer um varalzinho de todos os meus compromissos médicos. E os demais compromissos até janeiro, para mim não me perder, para mim porque acontece. Eu sou dessas, né? Fazer o quê? Eu já cheguei, por exemplo, um mês adiantado. Eu já cheguei um mês adiantada numa consulta. Isso quando eu não esqueço a consulta, né? Ai, Chimada, os agendas do celular, os alarmes do celular. Sabe que eu não posso confiar nesse negócio, né? Eu já não gosto do celular. Eu arrumo um modo de não ficar com isso na minha mão. Quando ele toca, quando ele notifica, quando o alarme soa, eu não percebo. É como se isso não existisse na minha realidade. Quer dizer, agenda e alarme nada é a mesma coisa. E como que eu faço para tomar remédio? Né? Eu confio no meu relógio biológico, ele me avisa. Já fiz o teste. Eu acostumo a sempre tomar nos mesmos horários, né? Então, o próprio organismo, o próprio relógio biológico avisa, opa, remedinho. E eu comprovei, realmente coincide com o horário que deveria ser. A capacidade da nossa mente vai muito além do que se pode imaginar, né? Principalmente a massa encefálica. Se o cérebro envia comandos para o restante do corpo, se a gente dominar este animal aqui e treiná-lo, condicioná-lo não para o mundo externo, ao nosso favor, para a nossa vida, a gente consegue funcionar bem, sabe? Então eu tô meio perdida, eu tô tão perdida que eu esqueci o tema. Engraçado que quando eu dei o play, eu sabia o tema. Eu me perdi, sabe em que momento? No alerta da Defesa Civil, porque me veio à mente assim, centenas de milhares de celulares tocando no mesmo momento, recebendo a mesma mensagem. Foi aí que eu me perdi, eu esqueci o tema. Não, não é a memória de curto prazo, eu realmente tô assim. Tem muita. Imagine que todas as suas tarefas, obrigações, compromissos, assuntos para se resolver, tudo
relacionado a você ficasse flutuando assim em volta da tua cabeça, como se a tua cabeça fosse o núcleo do átomo e os nêutrons e elétrons fosse tudo relacionado a você, girando em torno da tua cabeça. Isso dá uma tontura. É assim que eu me sinto. Ai, acho que eu vou dar um play para ver se eu lembro. Qual que é o tema? Peraí. Lembrei. Quase que eu não lembrei. Por quê? Porque Lupita ronca. Ronca gostoso. Parece um ser humano dormindo. É impressionante. Eu gosto de ficar ouvindo. Parece um ser humano. Ó, quase que eu esqueço que eu ia falar. Olha, quase que eu esqueço o tema. Vamos direto pro tema. Eu tava refletindo hoje sobre não o último vídeo, antes, o anterior ao último. Eu estava refletindo sobre o que eu falei. Isso que eu faço aqui, por incrível que pareça, eu faço assim, entre o finalzinho da puberdade e o comecinho da adolescência. Quer dizer, isso que eu tô fazendo aqui é quase uma vida. Mas, tipo, eu não fico tagarelando uma vida, sabe? Eu ouvi muitas pessoas ao longo da vida. Algumas pediam conselhos e eu achava até estranho, né? Porque normalmente essas pessoas eram mais velhas que eu. Mas é interessante, né? Quando você ouve o outro, você tem um interesse real no outro e você permite que a inspiração te conduza, flui. Flui através do quê? Da empatia. O interesse na escuta faz com que, através da empatia, a gente compreenda como é o lugar do outro, como é o sentir do outro, né? Então, assim, eu não sei o que aconteceu essa semana, que é como se várias fichas estivessem caindo.
Eu não sei se eu não tinha consciência ou se eu simplesmente ignorava alguns fatos, principalmente da minha infância. Apesar de eu usar meus diários mais para deixar mensagens futuras para os meus filhos, eu tenho um diário mental. Tipo, eu faço autoanálise desde sempre, o tempo todo. Porque eu sou introspectiva, fica mais fácil, né? Na maioria do tempo, eu tô do lado de dentro, não aqui fora. Então, alguns comportamentos meus, algumas manias, entre aspas, vai ser normal, que nem, por exemplo, Shimada não fala. Shimada tá com o olhar parado no nada. Onde ela está? Essas coisas. Eu analisava entre 3 anos e meio a 5 anos de idade, eu analisava as galinhas e os patos. Analisava tanto a estrutura física deles, porque eles são totalmente diferentes dos gatos e dos cachorros, como comportamento. O mesmo a fazer com os gatos, cachorros, os pombos. Meu pai fez um pombal aqui quando eu era criança. Tinha muito pombo. Às vezes eu acho que foi meu pai que o causador desse monte de pombo que existe em São Paulo. O pombal do meu pai. Pode ser, vai saber. E isso foi evoluindo, foi evoluindo. Isto que eu faço aqui, que é doar tempo, palavras, compartilhar vivências, experiências, algum conhecimento, eu fiz quase uma vida. Agora com o canal, depois das mudanças do YouTube, com essa questão de direitos autorais, a única opção para mim, para dar continuidade com o canal, foi começar a aparecer e trazer algo útil, né? E eu trago o melhor que eu sei fazer, porque afinal de contas eu faço isso a vida inteira, né? Mas até então eu fazia exatamente isso fora da internet. A vantagem de falar numa plataforma é que a gente pode alcançar muito mais pessoas ao mesmo tempo, né? No offline eu sempre tratei uma pessoa por vez, né? Quando surgiu uma pessoa querendo ser ouvida, querendo conselho, era só eu e ela ali. E eu prestava muita atenção.
no que o outro precisava exteriorizar, né? E de repente, assim, para mim que também tô praticamente uma vida estudando o comportamento e o inconsciente, e que venho de um tipo de sociedade, de uma sociedade diferente do que esta que existe hoje, né? Embora dos anos 70 para cá eu tenha acompanhado as mudanças que a sociedade sutilmente e lentamente atravessou, neste momento aqui, vou te falar uma coisa. Isso não é uma mudança. A sociedade não está passando por mudança nenhuma. Ela está falida, ela está desmoronando. Alice. Ela está desmoronando. E aí, embora eu faça isso que eu faça quase uma vida, hoje parece estranho. Eu fazer isso online, vocês vão assistir eu falando em áudio com a minha irmã, que sabe que eu estou gravando vídeo e tá me mandando mensagem. A senhorita está sendo mencionada no vídeo que eu estou gravando. Este áudio também vai aparecer no vídeo que eu estou gravando. O espirro do seu marido aparece no vídeo que eu estou gravando. O Mi pode ir quando ele quiser, eu vou acordar mais cedo. E eu acho que a Alice está andando de bicicleta ergométrica, alguma coisa assim. Obrigada de nada. Ela sabe que eu tô gravando vídeo. Por quê? O aquecimento para gravar vídeo é pensar. E eu escrevi aqui, pensando para gravar o vídeo. Acima, eu digo, eu vou gravar um vídeo. A reação da pessoa, gente. Ah, eu tô gravando um vídeo, E aí, tipo, eu tô respondendo você gravando vídeo. Porque eu avisei que eu tava gravando vídeo. E eu tentei gravar. É a quarta tentativa que eu tô tendo pra gravar esse vídeo. E tá tudo bem. Tchau, benção. Eu vou perder o fio da meada, não vou
Por quê? Porque eu tô trolando a minha irmã. Muito provavelmente alguém vai perceber o som do espirro do meu cunhado. Sabe aquele espirro que faz você pegar raiva, ranço de alguém? Porque a pessoa, ela espirra, parece que a alma dela vai sair. E você consegue ouvir do outro lado do bairro. Isso porque eu não escuto nada. Praticamente, a não ser os escapamentos abertos, né, e as sirenes, tirando isso, eu não escuto mais nada lá de fora. Normalmente o que eu ouço é os passarinhos. Ele espirra lá, eu ouço daqui, aquele espirro escandaloso. E a segunda vez, teve uma vez que eu tava gravando aqui e eu tava finalizando o vídeo. Ela chegou e chegou chegando. O que eu fiz? Estopei e excluí. Nem sei se eu gravei de novo. E eu vou gravar um vídeo. Por quê? Porque eu sei que a pessoa é assim. Mas não adianta. E foi legal isso acontecer. Eu não acredito na casualidade. Nada é por acaso. Não é por acaso que isso aconteceu. Porque era exatamente sobre isso que eu queria falar. Não adianta falar. O que eu faço aqui no canal é um trabalho voluntário que eu fiz a vida toda. Algo que eu sinto assim muito prazer em fazer. Tanto é que eu tô tão acostumada a fazer isso que quando eu até que enfim tinha o meu consultório para atender, eu não quis mais. Eu não queria cobrar as pessoas. Eu nunca cobrei as pessoas que passaram pelos meus cuidados. Sempre foi voluntário. E hoje eu não consigo cobrar. Então, atualmente, a coisa tá tão louca. Nós sabemos que quando chegou no ano 2000, gradativamente, o desenvolvimento, o crescimento, a evolução humana estagnou. Os primeiros sinais de que a sociedade, essa estrutura que existe, ela faliu, estavam se mostrando. Hoje, ela está ruindo. Então, se ela está ruindo, se ela está tão assim caótica, né? E simultaneamente vemos o nosso
querido planeta, que não é nosso na verdade, se preparando para sua autodefesa, sua autoproteção, para o seu autorrestabelecimento e pela primeira vez na vida eu tenho a sensação que não adianta falar. Não adianta falar. Sim, Shimada não pede curtida, não pede para se inscrever, não pede para compartilhar, não pede para comentar, para deixar coraçãozinho, nada. Porque a intenção aqui é incentivar, motivar as pessoas a se autocurar. E não, eu não tenho a cura. A sua cura está em você mesmo. Sabe aquele lance da cobra, da serpente venenosa? Ela morde, ela envenena, mas o próprio veneno também é um antídoto. A tua cura está em você. Eu fico vindo aqui falando, para ver se te dá o estalo, o start. E só busca a cura quem tem consciência que precisa ser curado. É por isso que eu não fico promovendo o canal, eu não fico pedindo para vocês fazer o que todo canal pede, vocês vão acabar ficando calvos de tanto que vocês ouvem essa chatice. É chato. Curte, se inscreva. Ai, que chato. Não peço, porque tá aqui quem se identificou, tá aqui quem encontrou algo que bateu, encaixou, trouxe uma luz, acrescentou de alguma forma. Continua aqui quem tá querendo cura, mas não é que eu tenha a cura. Não tenho. Eu tenho como fazer você olhar para dentro e encontrar o antídoto para a tua cura dentro de você. A cura, as respostas que você precisa, tá tudo dentro de você. Então, para que ficar, né? Os outros canais eu entendo, porque se promovem tanto. Aqui não, aqui é outro caso. Shimada já foi ativista, já foi protetora de animais, já foi militante, já foi voluntária. Tá aqui voluntariamente. Não estou aqui para me promover, para promover a artista, a escritora, a psicanalista, a maga, o que for. Não, não é voluntário. Eu estou fazendo algo que eu faria no consultório, que eu faria com qualquer pessoa que cruzou meu caminho, querendo ser ouvido, pedindo conselho, entende? Só que só alcança a cura quem quer ser curado. Quem
admite que precisa de cura. É como a minha irmã. A minha irmã, ela me conhece desde que ela nasceu. Minha irmã sabe como ninguém, já que eu não tenho mais meus pais, ela sabe como ninguém. Minhas manias, minhas esquisitices, minhas excentricidades, meu modo de vida muito estranho. Ela sabe. Mas até hoje eu tenho que, por exemplo, avisar quando eu vou sentar para escrever, avisar quando eu vou gravar um vídeo. Por quê? Eu não vivo igual grande parte das pessoas aqui da minha realidade. Para essas pessoas, as intromissões no tempo e no espaço do outro são totalmente normais, né? Para mim, não. Não é à toa que eu resolvi morar aqui, transformar o porão numa casinha, num casebre de bruxa. Não é à toa que eu entrei no modo eremita. Eu preciso disso nesse momento. Mas não adianta falar. É como muita coisa que eu já disse aqui. Não adianta falar. E aí, de repente, sabe o botão hypar? Se você for ver o ranking das hypadas, cara, os canais que estão no topo trata de pura bobagem, perda de tempo, não acrescenta em nada. E aí, isso fez muito sentido quando eu observei hoje a minha sobrinha. Todo profissional da saúde mental está muito preocupado com o excesso de tela, não mais apenas nas crianças, né? No primeiro momento, a preocupação era o excesso de tela para crianças. Agora a preocupação já é generalizada. O excesso de tela também em adultos. É incrível que ela assiste o YouTube pela TV. E ela assiste shorts, como no TikTok, né? Vídeos curtos. E ela fica, às vezes ela nem assiste inteiro, ela já muda para outra e ela fica nisso e fica. E ela fica estática ali. Se for interessante, ela vai assistir tudo. Um vídeo que já é curto. Se não for, nos 2 primeiros minutos ela já muda e ela fica nisso, ela fica nisso. E eu chamei a atenção dela para mim e falei: oi, você quer conversar um pouquinho? Você não quer fazer um desenho? Você não quer brincar com os filhotinhos um pouco? É como se fosse um transe.
E aí ela começou a conversar comigo. E conforme eu fui ouvindo ela, eu entendi que por que eu acho que parece um transe é um modo das pessoas se desconectarem da realidade de tudo. Assim o tempo passa mais rápido. Se alguma coisa acontecer, eu posso voltar para a realidade. Se não acontecer nada, eu posso ficar fora dela. Tudo o que eu falei até aqui só tem realmente utilidade para quem realmente está numa jornada de autoconhecimento. E não tô falando do meu canal, não. Porque tem gente que tá nessa busca de autoconhecimento faz tempo, antes de chegar aqui. Tem gente que passa por aqui e nem é inscrito, já tá nessa e vai continuar. O que eu falo aqui não é capaz de alterar esse estado de transe que as pessoas estão. E quando eu observava os tipos de vídeos que chamavam a atenção dela, muitos deles com jovens até o início da fase adulta, alguns até já pais, fazendo vídeo com filhos, crianças. E o tipo de conteúdo que se gera, acentuando algo que a jornada de autoconhecimento chama a atenção das pessoas, como, por exemplo, o consumismo. Tem gente que tudo que compra mostra, olha, eu comprei, eu usei, olha eu usando, olha como ficou, não gostei. Mas aí eu comprei esse, compre também. Você vai gostar desse aqui. Compre, consuma. Seja assim, seja assado. Mude isso, mude aquilo outro. Vá em tal lugar, frequente aquele lugar, se vista assim, se vista assado. Eu ouvi várias e várias vezes, principalmente de evangélicos, durante um velório, com a notícia da morte de alguém, eles se referirem à morte como caiu no sono profundo. O sono profundo seria a morte na visão cristã, né? A pessoa entra no sono profundo e aguarda até o dia do julgamento final. As pessoas estão em sono profundo ainda vivas. Então, porque tipo assim, o que me faz gostar
de manter o meu canal exatamente nesse formato que tá, é quando eu vejo as visualizações. Nem faz questão da curtida, sério, eu agradeço, curtida, hype. Essa semana passada teve um hype, aposto que foi a Adriana. Obrigada, gratidão, amiga. Mas eu gosto da quantidade de visualizações que eu tenho, sério, tá perfeito. Porque eu posso ter descalculia, mas eu consigo ter uma noção de que estas pessoas que vêm aqui, né, das duas uma, ou elas são moderadas no consumo de internet delas, ou grande maioria das pessoas tá nem aí para autoconhecimento. O que me preocupa é, por exemplo, um canal que trata de futilidade, superficialidades, asneiras, em 15 minutos conseguir trocentas visualizações, 300.000 visualizações, com que? Com nada. E aí você imagina, cada visualização é um indivíduo. Aonde esse indivíduo está? Qual é o horário? O que esse indivíduo está fazendo? E por que ele está vendo essa porcaria? Shimada, as pessoas estão com mau gosto? Não. As pessoas, elas não acreditam em mais nada. É melhor ver futilidades do que algo supostamente sério, porque vai saber o que realmente é sério na internet. Quanta fake news, quanta teoria de conspiração assim, absurda, absurda mesmo. Uma coisa é você ser um teórico, tá? A base de uma teoria é algo concreto, é fato, é real. É como se fosse a continuidade de uma ideia, um pensamento, um raciocínio que já existe e parou ali. A teoria parte desse ponto. Não é uma invenção que vem do nada. Não é uma criação do reino da fantasia, da imaginação de Nárnia. Não. Mas você vê, até podcast, com até 1 hora de falação sobre coisas que não fogem apenas à realidade, foge à sanidade mental, fogem ao senso, à noção. Quando uma pessoa está vendo, por exemplo, essas pessoas que ficam
mexendo com coisa e fazendo barulhinho? Ou esse pessoal que faz comédia nos canais, a pessoa fica ali assistindo essas coisas para rir? É melhor do que assistir essas bobagens, né? De bobagem em bobagem, pelo menos tem gente que tá tentando fazer os outros rir, né? Mas no geral, o tipo de conteúdo tá denunciando o estado interior das pessoas, e são muitas pessoas, muitas mesmo. Nós temos que levar em consideração que quem torna um canal top é quem visualiza, é quem curte, é quem se inscreve. E aí, quando você vai ver o ranking do YouTube, eu não fico preocupada com as melhorias que são necessárias no meu canal e tal. Não, tá bom assim. Eu fico preocupada o que está acontecendo com essas pessoas que colocaram esses canais no topo do ranking. É sobre isso. Tipo, a escritora, ela só existe porque ao longo dos anos ela teve muitos e muitos leitores, principalmente que apreciavam os artigos e as poesias dela. Não existiria a escritora sem os leitores. Não existe youtuber e influencer sem os influenciados e sem os inscritos. Sério, eu tô preocupada. Tô preocupada. Tô preocupada demais da conta. E sabe o que me deixa mais preocupada ainda? É as pesquisas que eu tenho feito. É os estudos que eu tenho feito. Eu acho que a grande maioria das pessoas não tem um pingo de noção do que é vida e viver. Elas se ocupam o dia inteiro em ser, não no sentido real, né? Do ser daquele que se autoconhece. O ser de fachada, o personagem, o ter, a validação, a vaidade, a materialidade. Para tudo isso precisa do quê? Dinheiro. Então, como conseguir dinheiro, cada vez mais dinheiro? E quanto mais dinheiro, mais consome de tudo na materialidade. É consumível, né? É o ter, cada vez mais. Mesmo que seja status, popularidade, aparência, tudo. Tudo isso molda a realidade, sabia?
É por isso que a realidade, o mundo externo está assim, como a gente está vendo. Porque a maioria das pessoas está nesse transe zumbi. Elas parecem estar usando aquele óculos 5D e através desse óculos elas ficam conectadas o tempo todo. E elas passam a acreditar que o virtual é o real. E é desta forma que elas manteriam continuamente a sociedade, mas isso não está funcionando também, porque a sociedade está ruindo. Porque a sociedade é feita de um núcleo que também está falido, que também está ruindo. Todos os tipos de relações parecem estar ruindo também. Tanto é que é incrível a quantidade de pessoas que não querem se relacionar simplesmente pelo medo de se decepcionar, como se já fosse previsível, porque na verdade há um padrão. O começo é maravilhoso, dura um tempo, começam a dividir a vida, não só o tempo, as coisas começam a mudar, começam a haver discussões, birrinhas. É sempre o mesmo roteiro, previsível. Então, o que acontece? As pessoas se fecham para se relacionar. Isso é o mesmo para amizade, para relacionamento romântico, aos relacionamentos familiares entraram num padrão também. Esse padrão se chama sofá ou eu no meu quarto, celular. Eu sinceramente queria saber se as pessoas, elas fazem a refeição, as famílias, né? Fazem a refeição juntas na mesa, aonde é o correto. Não cada um no seu quarto e com o celular na mão. Deixa o povo ser feliz, né? Isso não é ser feliz, não. Opa, desculpa aí se eu não consigo ser indiferente ao que está diante dos meus olhos. Isso não é ser feliz. Isso é um desperdício completo de vida. Pessoas com tanto potencial, com um longo caminho pela frente, a probabilidade de oportunidades, de vivências em transe diante de um celular. Eu estou falando isso e eu estou observando aqui um monte de rascunho em papel que eu tenho pendurado aqui. Não tem como fazer rascunho
pelo celular, nem pelo notebook, muito menos pelo celular. Nenhuma tela vai ser tão eficiente quanto o quadro de análise, ou, no meu caso, o varal, escrito à mão, não é imprimido, não é digitalizado. Quando alguém vem assistir um vídeo meu, eu sempre acredito que essa pessoa, ela sempre está em busca de coisas que tornem o dia dela melhor, a vida dela melhor, ela melhor. Não é que eu estou sendo pretensiosa, porque eu reconheço a minha dedicação aqui. Eu venho fazer algo sério. Exige uma responsabilidade falar as coisas que eu falo. Então, uma coisa é eu dar o play consciente de que, através dessa jocinha aqui, desse trocinho aqui, desse aparelhinho que eu não gosto, eu vou poder falar para o máximo de pessoas possível. Quer dizer, a quantidade de pessoas que um vídeo pode alcançar é relativo à quantidade de pessoas que eu ouvi ao longo da minha vida. Eu tenho 54 anos. Não quer dizer que as pessoas estão procurando o tipo de conteúdo que eu faço, né? Não, porque basta olhar o ranking do YouTube, que a gente sabe o que as pessoas estão procurando. A partir do momento que eu vou confirmar isso no último censo, mas pelo que eu saiba, a maioria da população é formada de pessoas adultas e idosas. Os jovens estão morrendo mais cedo. Os jovens e as crianças. Eu me lembro quando estava sendo realizado o velório do meu pai, chegou uma senhora de outro velório. Ela estava no velório de um rapaz. Tinha acabado de ficar maior de idade. Aí ela disse: nossa, é um enterro de um idoso? Quantos anos ele tinha? Eu, 70 e alguma coisa, não lembro quantos anos ele tinha. Ela ficou surpresa. Aí ela me disse, ela me mostrou todos os outros velórios que estavam acontecendo no mesmo horário, era tudo de jovens. O meu pai era o único idoso. E aquela senhora ficou surpresa. E eu fiquei surpresa com ela, porque
o ponto de vista dela fez muito sentido, sim. Tem alguma coisa errada. Não, a estimada não está em crise existencial. A estimada não está pensando se ela vai continuar com o canal ou não. A estimada não está se sentindo desmotivada. Se não viesse ninguém aqui, eu ia continuar fazendo isso. Vocês não estão entendendo. Não é sobre nada disso. Eu tô preocupada. A gente ouve falar muito, principalmente entre os espiritualistas, a palavra Matrix, né? Matrix pra lá, Matrix pra cá. Até hoje, apesar de eu amar a trilogia Matrix, eu ainda não entendi essa parada. Zion Matrix, Zion Matrix, me dá uma bugada, assim, sabe? Tudo bem, tudo nome, né? Mas assim, não é uma brincadeira isso, sabe? A realidade é uma metáfora. Se a realidade é você que cria, se tudo o que você faz, o que você fala, o que você manifesta reflete seu interior, isso significa que há sim uma probabilidade de você mudar a sua realidade. Como? Se manifestando, porque a sua vida só você vive. Na sua vida você tem o domínio. Se não é você, tá na hora de refletir. Se a maioria das pessoas elas estão na mesma cegueira, no mesmo transe zumbi, no mesmo estado de sono, a realidade está sendo moldada. Isso que a gente está vendo. É tudo de dentro para fora. O que chamamos de realidade são as manifestações de todos nós. É por isso que parece que o mal é maioria, o ruim é maioria, porque é produção dessa maioria que dorme, que está em transe. Dentro da psicologia, da psiquiatria forense, tem o estudo através do behaviorismo, por exemplo. O behaviorismo ele é ensinado como se fosse apenas uma ferramenta de manipulação, né? Não, é muito mais complexo. Vai muito além disso. Mas o modo como eu pinturo meus quadros
diz muito sobre mim. O modo como a minha cozinha é arrumada ou não é arrumada diz muito sobre mim. Tudo o que está aqui nesse meu território é manifestação minha. Todos juntos estamos manifestando o quê? Se uma coisa é a vida de cada um como indivíduo. Por exemplo, eu moro aqui sozinha, aqui eu faço o que eu quero, é meu reino, meu mundo e nada mais. Aqui eu fico do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero. Agora lá, no coletivo, em sociedade, no mundo externo, eu estou exatamente aonde? Eu estou nesse rio de pessoas, num fluxo que vai na mesma direção, no mesmo padrão, no mesmo modo de vestir, na mesma preferência musical, frequentando os mesmos lugares. É como aquele grupo de falso intelectual. Eles ficam de olho na lista dos livros mais vendidos, dos best-sellers. Eles compram, eles leem. Às vezes nem entende. A gente sabe que não entende, sabe por quê? Tem muita coisa boa para falar do livro. Geralmente é alguma coisa que já leu em alguma crítica, não é uma opinião própria. É como eu tenho um livro de Allan Poe que o meu filho já carregou embora. Eu fiquei muito feliz quando eu ganhei. Tem poemas meus que já teve críticos que compararam com Allan Poe. E eu não conhecia. Quando eu ganhei o livro, eu fiquei até feliz. Falei, vou conhecer esse tal. Olha, ele existiu há muitos anos. Inclusive, ele morreu em 7 de outubro. O dia em que eu nasci, o dia e o mês que eu nasci, né? Eu comecei a ler aquilo, eu simplesmente olhei além, querendo enxergar o além, e disse, cara, você é horrível. Desculpa. As obras dele perduram até hoje, ele é um nome conhecido, famoso, mas eu não gostei do livro. Ele pode ser quem for. Eu não gostei. E eu não vou falar que eu gosto só porque todo mundo diz que o cara é o fodão. Eu não gostei e acabou. Mas tem gente que fala, nossa, esse livro é o ápice da inspiração. Esse autor, nossa. Porque a maioria acha que é. Tipo, hoje é sexta-feira, né? Sextou? Já domingou?
quer dizer, domingo ou sábado. Hoje é o casamento no civil do meu filho. Mas eu não consigo parar de pensar nessas coisas assim. Eu tô indo mais ao mundo externo. Eu sou muito observadora. E o que eu gosto de observar? Pessoas. Tô preocupada. Talvez até os nossos governantes, nossos políticos, líderes, eles também estão nesse trânsito, nessa cegueira, porque a coisa tá tão sinistra. E sabe o que eles estão fazendo? Eles podem não estar nesse rio de gente que segue um fluxo, mas eles se mantêm num jogo lá. Eles estão numa realidade à parte, né? Eles estão num jogo de tabuleiro. Tipo War, eles estão lá. Jogando tabuleiro. Eles não estão nem aí para a realidade de fato. Porque se tivesse, boa parte do mundo não teria os problemas que tem. Eles querem o jogo. Eles querem o desafio. Eles querem o prazer de conseguir o poder. Eles não querem só o poder. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Vibro, desejo profundamente um final de semana excelente, apesar de tudo. Que o melhor esteja dentro de você e flua de você. A realidade é uma metáfora, não espere que nada ao seu redor te faça feliz, te faça pleno, te faça satisfeito. Não. O que você precisa, você pode tirar dentro. Divirtam-se, usufruam do sorriso, da risada, da gargalhada, da diversão, da companhia de quem vocês gostam, da solitude com filminho e pipoca, não importa. Usufruam daquilo que fazem vocês se sentirem de alguma forma satisfeitos, vivos, orgulhosos de si. Tá bem? Vamos nos ver, acho que só na segunda-feira, tá bom? Beijos na alma. Se cuidem, tá?